Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem onde eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem que eu tenho aqui da parte de Deus. Seria importante que você ouvisse, porque há muitas pessoas que elas fazem juramento, há muitas pessoas que elas fazem determinadas alianças, e não todas, mas muitas são aquelas que não têm a mínima noção ou a mínima ideia do que andar com Jesus. Em Lucas, por exemplo, Lucas 22, a partir do 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Observa que o adversário reclamou diante de Deus apedreurar a Pedro, e Jesus o alertou, porque quando Jesus nos alerta de algo, ele simplesmente está se antecedendo para nos evitar que passamos depois pelo período das lágrimas, ou pelo período de dor. Por isso que ele nos antecede como forma de livramento, para que alguns, quando a ouve, ele possa assim livrá-lo ou pôr segurança, para que não passe por aquele período de dor. Mas você percebe aqui no versículo 33, do capítulo 32 de Lucas: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Estou pronto. Pedro achava-se pronto, e Pedro não estava pronto coisa nenhuma, tanto para a prisão como para a morte. Em outras palavras, Pedro estava se comprometendo ou prometendo uma coisa a qual ele não estava pronto para cumprir. Porque quando se trata de andar com Cristo, se trata de renunciar. Quando se trata de ser seguidor de Cristo, queridos irmãos, devemos levar em conta que temos que carregar a nossa própria cruz. E não sou eu que digo, não. É o próprio Cristo que diz isso. Aqui no mesmo Lucas, um pouco atrás, no capítulo 14, Capítulo 14, versículo de número 27, ele diz assim: E qualquer que não tomar a sua cruz e venha após mim, não pode ser meu discípulo. Alguém para ser um discípulo de Cristo, ou para ser discípulo de Cristo, deve entender que tem que tomar a sua cruz, para, após tomar a cruz, seguir a Jesus. Do contrário, não poderá segui-lo. E o que é tomar a cruz? É renunciar, é pagar o preço. Tomar a cruz é você deixar tudo para se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. E Pedro se achava pronto. Estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte. Quando Pedro diz isso, no versículo 33, no 34, Jesus respondeu a ele: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Jesus avisou para que Pedro estivesse sobre aviso, para que Pedro ficasse atento. Ele avisou simplesmente para que, se Pedro a ouvisse, ou se Pedro ficasse alerta, Pedro não passasse pela dor que ele passou, pelo período de amargura que Pedro passou. Ele avisou para que Pedro não passasse pelo período de lágrima que Pedro teve que passar, por ele prometer algo que ele não poderia cumprir, por ele se achar preparado para algo que na verdade ele não estava. Como falei, para seguir Jesus, conforme o mesmo Lucas 14, 27, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para agora sim seguir Jesus Cristo.
E Pedro se achava pronto, mas não estava. Pedro achava que estava pronto tanto para ir à prisão como para a morte. E aí Jesus falou: tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Aqui no mesmo Lucas, continuando, 22, a partir do 54, diz assim: então, prendendo-os, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-os de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-os, disse: este também estava com eles. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Percebe que aqui Pedro nega Jesus a primeira vez das 3 que ele vai negar aqui após Jesus ter alertado ele. O que a Bíblia nos mostra aqui? Que quando alguém tem o brilho de Jesus, quando alguém tem em si a presença de Deus, torna-se inconfundível. Porque o brilho do Espírito Santo, o brilho do Espírito de Deus, até de longe se vê. E Pedro tinha esse brilho, mas Pedro aqui está com medo. Pedro aqui está agindo exatamente como Jesus o havia alertado. Era para ele ficar atento e se dar conta de que ele não deveria estar ali. Ou se ele entrasse ali, morrer por amor, se fosse necessário. Ele prometeu lá atrás: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. Mas agora Pedro está negando. Percebe que Pedro disse que está pronto para algo que na verdade não estava. Pedro estava se comprometendo com algo que ele mesmo não podia cumprir. Pedro estava mencionando, declarando algo, sendo que ele não estava preparado para aquilo que ele mesmo o havia dito. E aqui Pedro está sendo colocado à prova. Aqui a fé de Pedro está sendo provada. Aqui Pedro está se entregando exatamente como Jesus havia dito, para livrar a pele de Pedro, para evitar que Pedro passasse por esse período de dor, de tormento, de aflições ou de lágrimas. Mas Pedro está agindo exatamente da maneira como Jesus havia alertado. Era para ele ficar em alerta e entender: já que o Senhor me alertou, eu vou ficar em alerta para que eu não caia na armadilha, porque quando Deus nos avisa, é Ele querendo nos livrar da arapuca. Quando Jesus nos avisa, é para nos livrar do laço do passarinheiro. Quando Jesus nos avisa, é para nos pôr em segurança, é para evitar que algo nos aconteça. Quando Jesus nos avisa, é melhor a gente ouvir do que dar uma de desentendido e acabar pagando um preço alto depois, como aconteceu com o próprio Pedro aqui. Ele negou a primeira vez, no versículo 57, mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Segunda vez que nega. Jesus tinha dito 3 vezes, já está na segunda. No versículo de número 59, e tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Eu vou dizer a você, queridos irmãos, essa aqui foi a pior hora na vida de Pedro. Por quê? Porque Jesus o havia avisado. Jesus tinha alertado: Pedro, o adversário reclamou a teu respeito, querendo te peneirar, Pedro. Pedro, toma cuidado. Aí Pedro diz assim: Senhor, eu estou pronto para a prisão ou para a morte, se for preciso. E aí Jesus falou: Pedro, já que tu disse que está pronto, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. 3 vezes exatamente Pedro negou. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, exatamente como Jesus havia dito, o galo canta. No versículo 60 do capítulo 22 de Lucas, versículo 60, capítulo 22, no 61 diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor. Imagine Jesus alerta alguém
Aquele alguém dá uma de desentendido, daqui a pouco nega ele. Quando aquele alguém nega ele, como foi o caso de Pedro, Jesus veio, fixou os olhos, olhando para Pedro, dizendo: Pedro, eu te avisei, porque tu não me ouviu, Pedro? E agora o que vai ser de ti? Eu estou sendo levado a ser sentenciado à morte, para ser condenado. O que vamos fazer com você? Ele não queria que Pedro passasse pelaquela dor. Ele não quer que você passe pelo que você está passando. Ele não quer isso para você. Ele só quer te livrar da dor. Ele só quer te livrar dessa angústia, dessa aflição. Ele só quer te livrar de lá na frente você passar pelo período de lágrima, como que Pedro passou aqui. Por isso ele está te alertando agora através desta mensagem. Com quem você está andando? Será que você está pronto para ser discípulo? Será que você está pronto para seguir Jesus? Você está pronto a carregar a sua cruz mesmo? Ou você vai ter que passar pelo período de lágrima, como Pedro passou, para entender que andar com Jesus tem que carregar a cruz, não de palavra, mas de fato e de verdade, porque Pedro não estava carregando a cruz ainda. Tanto que Jesus repreendeu ele cá atrás, no versículo 32, dizendo: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro nem convertido estava, mas queria seguir. Tem muitas pessoas que querem seguir Jesus, mas não está convertido. E se não tiver convertido, vai sofrer, vai cedo ou mais tarde, porque andar com Jesus, queridos, se trata de renúncia. Andar com Jesus se trata de pagar o preço. Se alguém não convertido inventa de seguir Jesus, de ser discípulo, você vai sofrer depois. Você vai gemer depois, você vai pagar o preço depois. Então pense bem, não há nada melhor, meu irmão, do que seguir Jesus, andar com Jesus, ser discípulo de Jesus. Mas você tem que se perguntar se você está disposto a abandonar o mundo, se você não vai negar Ele, se você não vai deixar Cristo para trás. A pandemia é um exemplo disso. Na pandemia eu diria que 98% dos cristãos se esconderam, ou seja, negaram o nome de Jesus. Eu espero que você que vai ver essa mensagem não seja um desses. Espero que você não seja um desses. Pedro achava que estava pronto, mas nem convertido estava. E aí Jesus disse: Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. E aí Pedro negou 3 vezes, como Jesus havia dito. Quando Pedro negou 3 vezes, o galo cantou. Quando o galo canta, você observa que Jesus, voltando, olhou para Pedro, fixou os olhos nele. Quando Jesus fixou os olhos em Pedro, a Bíblia diz que ao fixar os olhos nele, Pedro olhou para Jesus entristecido, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes do cantar do galo. 3 vezes, exatamente 3 vezes o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro se lembra do que Jesus havia dito lá atrás, no versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus sabia que Pedro ia passar por isso. Por isso ele alertou lá atrás, porque ele sabe o que lá na frente vai nos acontecer. Ele avisou lá atrás, para Pedro não passar por essa dor lá na frente. Lá atrás ele alertou, porque ele não queria que Pedro passasse por aquilo. Mas Pedro se achava pronto para algo que na verdade ele não estava. Pedro se achava preparado para ir com Cristo para a prisão ou para a morte. Pedro se achava. Só que ele não estava, ou seja, Pedro estava prometendo algo que não podia cumprir. Eu quero perguntar a você: você está pronto mesmo a ser discípulo? Você está pronto a seguir Jesus? Você está pronto para a prisão, para a morte, morrer por amor a Cristo? Morrer, por exemplo, como o apóstolo Paulo, decapitado. João, decapitado também. Você está pronto para morrer como o mesmo Pedro, depois que se converteu? De ponta cabeça, que ele disse: não sou digno de morrer como meu Senhor. O profeta Isaías, ser cerrado ao meio, está pronto a morrer por amor a Cristo? Como disse o próprio apóstolo Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está pronto para isso? Porque andar com Jesus tem um preço a ser pago, é carregar a cruz, conforme o mesmo Lucas aqui, 14:27. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Pedro se achava pronto, mas não estava.
Pedro prometeu uma coisa que ele não podia cumprir. Nunca prometa o que você não pode cumprir. E que ao ouvir essa mensagem você possa fazer uma análise, uma reflexão da sua vida mesmo. E se perguntar, eu estou pronto a ser discípulo de Cristo? Se você está pronto para carregar sua cruz? Se você está pronto para seguir Jesus de fato? Se você está pronto a ser de fato um discípulo? Você está preparado para isso? Porque se você não tiver, se você tiver como Pedro, achando que está pronto sem estar, depois você pode chorar amargamente, assim como Pedro chorou. Se prepare, esteja sobre aviso, sobre alerta, e se prepare antes que seja tarde demais, porque seguir Jesus tem que carregar a cruz. Finaliza deixando indagação no coração. Você está pronto de fato? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.